Sobre aquela exposição do Queer Museum chegou ao Rio de Janeiro. Essa é aquela mostra que foi fechada em setembro em Porto Alegre depois de vários protestos. Pois bem, agora o Museu de Arte do Rio, que tinha se manifestado a favor da exposição, voltou atrás porque o prefeito Marcelo Crivella decidiu vetar a mostra. Eu vou falar sobre esse assunto com a Bárbara. A Bárbara está acompanhando essa história. Bárbara, boa noite para você. Bom, são vários pontos de vistas aí, como sempre, né, envolvendo essa história. Muitos, Leilane. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente lembra que essa mostra ficou em cartaz em Porto Alegre, no Santander Cultural, por menos de um mês, foi fechada. Houve muitas manifestações contrárias a ela, muitas manifestações a favor, e essa polêmica vem acontecendo desde agosto, setembro, né? A mostra abriu em agosto e acabou sendo fechada antes de um mês e antes da data prevista em setembro. São 270 obras, mais de 270 obras de 90 artistas brasileiros na Queer Museu. E aí, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, já tinha se manifestado num vídeo publicado na internet, dizendo que não gostaria que a mostra viesse para o Rio de Janeiro, mas surgiu essa possibilidade que ela viesse, que ela fosse exposta no Museu de Arte do Rio, o MAR. Para quem não é do Rio de Janeiro, Leilane, a gente lembra que esse museu é importantíssimo para a cidade, ele fica numa área revitalizada, a zona portuária, onde há também o Museu do Amanhã, o Boulevard Olímpico. Então houve essa possibilidade e o prefeito do Rio de Janeiro voltou a se manifestar contra e vetou a vinda da exposição, dizendo que não foi exatamente uma proibição, que o povo carioca não queria a vinda da exposição. Já a secretária municipal de Cultura, a Nilcemar Nogueira, disse que defende a liberdade de expressão. Os dois cumpriram agendas juntos mais cedo e deram entrevistas. A gente vai ver agora trechos dessas entrevistas. O povo do Rio de Janeiro, majoritariamente, não quer a exposição no Rio de Janeiro. Não queriam em São Paulo, não quiseram em Porto Alegre, aqui também não. É o povo do Rio, eu sou apenas uma expressão desse povo do Rio. E não é censura prévia, não. As pessoas viram na internet toda a questão de zoofilia, de pedofilia. Ninguém quer saber disso. Ainda tem o problema da segurança. Estamos vivendo um momento bastante complicado, né, em que as pessoas estão violentas nas suas manifestações, nos seus valores, né? Elas não é questão só ideológica, há uma questão de violência. Então, o que pesou nessa determinação foi, sobretudo, a manutenção da integridade física do equipamento, das obras lá instaladas e dos funcionários. Eu sou a favor. A favor do quê? A favor Da liberdade de expressão. Pois é, a gente ouviu aí as opiniões tanto da secretária municipal de Cultura como do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e também quem se manifestou foi o próprio Museu de Arte do Rio, através de nota, dizendo que iria cumprir a ordem da prefeitura de não exibir a mostra, mas que entende que os museus são espaços de diversidade. E também vamos mostrar agora uma nota da Secretaria Municipal de Cultura falando também sobre o Conselho Municipal, né, que é um órgão do museu, de que a própria secretária municipal de Cultura faz parte, né? E eles não têm uma função aí de decisão, decisória. Mas eles se manifestaram a favor da mostra, mas entendem que o museu é gerido pela prefeitura e, portanto, a gente vai ver a nota agora da Secretaria Municipal de Cultura e do Museu de Arte do Rio, o MAR. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura disse que o Conselho do Museu de Arte do Rio não tem o poder de vetar as decisões do Executivo Municipal, que é contra a exposição. Segundo a secretaria, discussões sobre diversidade, respeito às diferenças e inclusão têm sido colocadas em pauta pela atual gestão. E que no calendário oficial da Prefeitura, o mês da diversidade, agora em outubro, terá 16 atividades ligadas à diversidade sexual e de gênero. Também em nota, o Museu de Arte do Rio disse que, como órgão da administração pública municipal, vai cumprir a ordem da Prefeitura do Rio de não realizar a exposição Queer Museu. O MAR acredita que os museus são espaços fundamentais para a diversidade que ajudam a conhecer diferentes ideias de mundo e a entender outros pontos de vista. Nos museus, o presente acontece e o futuro se constrói, segundo a nota.
Leilane, a gente também conversou com juristas, professores de direito, para entender se essa decisão é legal, está prevista pela Constituição, enfim, está dentro da Constituição ou não, de proibir uma mostra num espaço que é gerido, administrado pela Prefeitura. O jurista Gustavo Binemboim disse que a decisão do prefeito pode ter violado a liberdade de expressão artística, que é um direito aí importante. Eu conversei com o professor de direito da Fundação Getúlio Vargas, Michael Mohalen, e ele me explicou que tem 3 pontos importantes a respeito dessa decisão. Ele acredita, a princípio, que a decisão do prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, é legal porque ele é chefe do Poder Executivo e o museu é administrado pela Prefeitura. Mas ele disse que qualquer decisão do poder público precisa ser bem fundamentada. Então, precisa ter fundamentos. O segundo ponto é que se houve alguma interferência religiosa nessa decisão, isso na opinião do professor de Direito da FGV, isso é um problema porque o Estado é laico. E o terceiro ponto é a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação artística que são previstas pela Constituição. A gente vai ouvir agora a opinião desses 2 juristas. O que chama atenção nesse caso, especificamente, são as razões subjacentes a esse veto aposto a essa exposição. Ou bem se trata de razões fundadas em convicções religiosas, e aí a primeira questão a ser levantada é a questão da laicidade do Estado, que é uma previsão constitucional, e da proibição de que as decisões públicas sejam fundadas a partir de uma convicção religiosa, ou, de outra parte, uma mera desaprovação moral, como uma questão de preferência do governante. E se for assim, talvez a questão seja até mais séria, porque ela interfere com a garantia constitucional da liberdade de expressão artística. A gente tem que entender quais são as razões para que ele impeça certa atividade, certa exposição e autorize outras. Se essa motivação não for fundada em lei, pode haver preconceito ou uma fundamentação ilegal. E aí sim ela pode ser questionada na própria justiça. Então, à primeira vista, ele poderia fazer isso, mas a decisão tem que ter um fundamento que seja razoável e respaldado em lei. Mas sendo no espaço público fechado, a proteção constitucional ela deve ser garantida nesse caso, e a decisão do prefeito me parece que não tem respaldo na Constituição. Ela não respeita a liberdade de manifestação artística e a liberdade de expressão desses grupos que optaram por fazer isso e que tiveram, no primeiro momento, a aceitação deste museu do Rio de Janeiro. Leilane, a gente vê que são muitos pontos de vista, como a gente falava no começo, inclusive o secretário estadual de Cultura, né? Então, o governo do estado do Rio de Janeiro, André Lazzaroni, criticou o veto do prefeito, da prefeitura, e ofereceu a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que fica no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, para sediar a mostra, mas essa não é uma questão decidida ainda. Agora a gente vai ouvir então um trecho do diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e ele dá a opinião dele também sobre a questão da mostra. Eu acho que não é o papel, assim, a gente não vê o papel político de um governo de proibir uma exposição. Eu acho que ele tem, de certa forma, assuntos muito mais prioritários do que esse nesse momento, né? Como o MAR se dispôs e é um museu, a gente viu de uma forma muito positiva esse posicionamento deles. Para nossa surpresa, a gente teve nesses últimos 2 dias essa notícia e sim, a gente tem o interesse de trazer essa exposição aqui para a escola. As pessoas, na sua maioria, nem viram a exposição, acredito eu, nem entendem muitas vezes do que está sendo exposto e começam a vir questionar o que está sendo feito. Mas a nossa questão aqui também é uma questão muito ligada ao financiamento dessa exposição, que tem um valor de seguro, um valor de transporte que para a escola hoje a gente não teria como financiar isso, né? Então a gente também tem aí uma necessidade de um financiamento, de um apoio cultural para não só trazer essa exposição para cá, como sim fazer um ciclo de palestras, um ciclo de debates sem preconceito, chamando a sociedade toda para estar conversando sobre esse assunto. Olha, não é só aqui no Brasil que a arte tem causado polêmica. Aliás, uma das funções da arte é exatamente instigar, provocar, né? Em Paris,
A direção do Museu do Louvre, que é reconhecido mundialmente pela qualidade da sua coleção artística, o Louvre cancelou a montagem de uma escultura. O motivo? Ela foi considerada sexualmente explícita. A obra é essa aqui, ó, dá uma olhada. O que você acha disso? Paulo Mariotti, nosso correspondente em Paris, está acompanhando essa polêmica. Paulo, boa noite para você. Para você, o que aconteceu? O que está acontecendo aí? O que fez o Louvre cancelar isso? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Pelo menos essa foi a desculpa que a direção do Museu do Louvre encontrou para proibir, né, a instalação da obra Domesticator, do coletivo holandês Atelier van Lieshout, no Jardim do Museu. A obra deveria ser mostrada no contexto da FIAC, Feira Internacional de Arte Contemporânea, agora no próximo dia 17 de outubro. Mas a direção do museu considerou, como você disse, o trabalho excessivamente provocativo, pois faria alusão a um ato sexual. A direção citou comentários na internet que consideram a obra muito brutal e avaliou que ela corria o risco de ser mal interpretada. Já os artistas do coletivo holandês rebateram, dizendo que a obra foi exposta na Alemanha para turmas inteiras de crianças. Para eles, se as crianças veem algo sexual, é porque elas têm idade suficiente para vê-lo. Essa não é a primeira vez na França que uma obra com conotação sexual é reprimida, Leilane. Em 2014, a árvore de Natal em forma de brinquedo sexual do Paul McCartney teve que ser retirada da Place Vendôme e o artista chegou a ser agredido durante a sua instalação. Em 2015, a obra Vagina da Rainha, do britânico Anish Kapoor, instalada nos Jardins de Versalhes, foi coberta de pichações antissemitas, Leilane. Sem dúvida nenhuma, uma das funções da arte é provocar, instigar, intrigar e gerar esse tipo de discussão, né, Paulo Mariotti? Bom, agora eu queria falar do d'Orsay, mas a situação do d'Orsay, que é outro museu muito importante em Paris, é totalmente diferente, porque o d'Orsay, ele soube usar a arte exatamente para criar uma repercussão já de outra forma, com um resultado absolutamente positivo, né, Paulo? Exatamente, Leilane. No Museu d'Orsay e no Museu d'Orangerie, as coisas são mais amenas. As duas instituições vão retomar, no mês de outubro, uma campanha de publicidade em que um dos cartazes traz a mensagem "Tragam seus filhos para ver gente nua". A campanha conta com 9 cartazes que mostram obras famosas dos dois museus, aliadas a frases divertidas, sempre visando um público familiar. As peças publicitárias associam obras do museu a atividades infantis e convidam os pais a trazerem seus filhos para ver desenhos animados, reis e rainhas, super-heróis em 3D. O cartaz que fez mais sucesso nas redes sociais traz à tela Mulher Nua Deitada, de Auguste Renoir. A pintura mostra uma mulher nua, com os seios visíveis e as partes íntimas cobertas com um tecido. Acompanhando a pintura vem a famosa frase "Tragam seus filhos para ver gente nua". Para Amélie Ardivilliers, a diretora de comunicação dos museus, a campanha foi muito bem recebida pelo público, apreciada e reproduzida. Leilane. Paulo, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas análises, por tudo que você trouxe aí pra gente da cultura europeia. Muito obrigada. A você, muito obrigada pela sua atenção. Daqui a pouquinho começa o Globo News.